Universidade Federal do Oeste do Pará, licenciatura integrada em Matemática e Física, disciplina Análise Combinatória, por Andressa Carvalho e Marcela Oliveira. Aqui nessa videoaula a gente vai trazer um pouco de algumas questões de princípio fundamental da contagem e resolver alguns exercícios utilizando o mesmo. Então, para isso a gente vai utilizar essa situação problema que diz, a qual traz a seguinte questão. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores azul, verde e preto, não devendo listras adjacentes, ou seja, as listras vizinhas, ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Então, a gente quer saber aqui de quantos modos essa bandeira pode ser colorida. Mas tem um porém, que é o seguinte: listras adjacentes não devem ter a mesma cor. Então, para resolver essa questão, primeiro a gente vai desenhar aqui, assim, ilustrar a bandeira, que é formada por 4 listras. Então, vou tentar aqui colocar as 4 listras da bandeira. Eu vou fazer as listras separadas, que é para poder conseguir ilustrar melhor. Então, quase perfeitas. 3, 4. Isso, então nós temos as 4 listas que podem ser coloridas com essas 3 cores, azul, verde ou preto. Então, a gente vai ver o número de possibilidades que cada lista pode ser colorida. A gente pode observar que essa primeira lista aqui, ela, como as demais não estão pintadas, por assim dizer, a gente pode dizer que ela pode ser pintada por uma dessas 3 cores. Então, ela tem 3 possibilidades, vou botar aqui, 3 possibilidades para ser pintada. Então, eu vou escolher, vamos pintar ela da cor preta, primeira lista da cor preta. Pintei. Agora, a gente precisa ver como pintar essa segunda listra sem quebrar isso aqui, que as listras adjacentes não devem ter a mesma cor. Então, essa listra não pode ser pintada de preta, porque aqui a vizinha dela já é preta. Sendo assim, a gente pode pintar apenas de azul ou verde. Ou seja, a gente tem apenas 2 possibilidades de cores para pintar essa listra aqui. Então, eu vou anotar aqui. E eu vou pintar essa listra aqui de verde. Pegar um verde. Pintei de verde. Agora, vamos ver a terceira lista. É a mesma coisa aqui da segunda lista. Ela não pode ser pintada de verde, estando assim só as cores azul e preto. Ou seja, tem apenas ela pode ser pintada por apenas 2 cores, azul ou preto, tendo apenas 2 possibilidades para ser pintada. E eu vou pintar ela de preto. Desculpa. Preto. Ah, mas já tem uma listra pintada de preto. Só que o nosso ponto aqui diz que são listras adjacentes, ou aqui como ele explicita melhor, listras vizinhas. E essa listra aqui não é vizinha desta daqui. Quem é vizinha dela é essa verde, ou seja, a segunda listra, e a quarta listra. E para a quarta lista, a gente não pode pintar ela de preto, restando assim apenas as cores azul e verde. Eu vou pintar ela de azul, mas eu também poderia pintar de verde. Ah, mas por quê? Porque ela não é vizinha aqui. Esse verde não é vizinho desse daqui, não é vizinho desse. Então, não atrapalharia aqui nesse das listas adjacentes não devem ter a mesma cor. Então, eu pintei todas as minhas 4 listras e eu cheguei a esse número de possibilidades. Então, na primeira eu posso pintar com as 3 cores, na segunda eu posso pintar com apenas 2, na terceira com apenas 2 e na quarta com apenas 2. Então, a gente vai multiplicar para chegar ao número de possibilidades diferentes, de modos diferentes que essa bandeira pode ser pintada ou colorida. Então, a gente vai multiplicar tudo isso daqui. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2
é 12. E 12 vezes 2, 24. Sendo assim, nós temos 24 possibilidades, 24 modos diferentes de pintar esta bandeira. E assim a gente encerra essa nossa primeira situação problema. Agora a gente vai ver uma outra, que é da FGV, do Técnico da Defensoria Pública de 2015, que diz o seguinte: considere todas as placas de veículo desde NSD 4000 até NSD 9999. O número de placas que possui os dígitos todos diferentes é: letra A, 2520, letra B, 3024, letra C, 3528, letra D, 3786 ou letra E, 4032. Para isso, a gente tem que analisar algumas coisas que o problema já nos dá. Bom, ele está dizendo assim, as letras da placa já foram definidas, né? Porque aqui ele só fala dos números, ele não fala das letras. Então, as letras são NCD. Então, a gente já tem as letras da placa, a gente não vai se preocupar com isso. Ele quer saber apenas do valor numérico. Então, para que uma placa esteja entre 4.000 e 9.999, o primeiro algarismo deve ser maior ou igual a 4. Assim, a gente vai ver quantas opções a gente tem de valores. Então, a gente tem o 4, pode ser igual ou maior que 4, né? 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 6 opções para representar o primeiro algarismo da placa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, hora de fazer, apagar isso aqui. E anotar aqui o número de possibilidades, o número de opções que a gente tem. A gente tem 6 possibilidades, 6 opções de conseguir um primeiro algarismo igual ou maior que 4, para respeitar isso, o que o comando, que a questão está pedindo. Então, para o segundo algarismo, podemos escolher qualquer número não escolhido ainda. Portanto, temos 9 opções. Mas por que 9? Porque ele está dizendo aqui, ó, que são de 4.000 a 9.999. Então, todos os números de 0 a 9 podem ser utilizados, mas os algarismos não podem repetir. Então, de 0 a 9, nesse espaço eu tenho 10 números, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas eu já usei um número naquele meu primeiro algarismo. Então, 10 menos um algarismo que já foi usado, porque eu não posso repetir esse algarismo, vou ficar apenas com 9 possibilidades. Já para o terceiro algarismo, não podemos usar os dois algarismos que já foram usados. Com isso, nós vamos ter apenas 8 opções. Então, aqui, 8 opções. Então, para o meu terceiro algarismo, eu tenho apenas 8 opções. E para o quarto algarismo, não podemos escolher nenhum dos números que já foi utilizado aqui. Deixa eu dar aqui. A gente não pode utilizar nenhum dos números que já foram utilizados na primeira, na segunda e na terceira, no terceiro algarismo. Então, a gente faz essa subtração. A gente, em vez de fazer 10 menos 2, a gente vai fazer 10 menos 3 algarismos que já foram utilizados anteriormente, que é 7. Então, aqui tem 7. A gente já conseguiu os nossos 4 números, né, do final da placa.
lembrando que a letra a gente não mexeu, porque a letra está fixa aí. E multiplicando todos esses valores, a gente vai chegar a 3.024. Então, a gente vai analisar agora aqui se tem alguma resposta, alguma dessas alternativas que é 3.024. E a gente pode observar aqui a letra B é a nossa resposta, que a gente chegou aqui, né, com 3.024. Então, essas são as maneiras diferentes que a gente consegue fazer as placas dos veículos, certo? Então, muito obrigada por acompanhar essa aula até aqui e continue sempre nos acompanhando, que vem mais novidades por aí.